pessoal! A Prof. Lisiane está um pouco incomodada com o que ela tem visto por aí nos últimos minutos e resolvi gravar uma rápida videoaula para vocês do conteúdo de terceiro ano, tá? Vou tentar botar em prática meu canal de novo, eu sei que eu tô com tempo hiper corrido, mas eu acho que vai trazer melhores resultados para vocês, tá? Então essa aula, ela vai ficar extraoficial no canal, eu vou deixar ela apenas para visualização daqueles que têm um link, como vocês, e a gente vai fazer aqui uma retomada, ou melhor, uma apresentação novamente dos conceitos de geometria analítica, tá? A aula de vocês, que vocês assistiram pela aula Paraná, foi com esses conceitos e então eu vou tentar reforçar algumas coisas aqui, tá? Então o conteúdo é um conteúdo de geometria analítica, ele é um conteúdo bastante extenso dentro da matemática, com bastante fórmulas, tá? Mas não tem grandes complicações por aqui, tá ok? Eu vou apresentar o meu conteúdo pelo formulário que eu já desenvolvi aqui nos anos anteriores com os meus alunos, tá? Vou deixar disponível para vocês também, ok? A geometria analítica ela é dividida entre pontos e retas. Hoje o que vocês viram na aula foi apenas um pedaço da parte de pontos, então eu vou estar também trabalhando com vocês essa parte aqui. Pessoal, eu quero salientar também que essas aulas, elas não vão ser grandemente editadas, eu vou tentar fazer coisas rápidas aqui, tá? Porque eu também tô com menos tempo, então assim, mas eu quero colaborar com vocês, tá certo? Então vamos lá, o que foi falado no vídeo hoje? Então, a primeira parte sobre pontos. Pontos na geometria analítica, eu tenho que me referir a esse cara aqui, ó. Vou trazer minha câmera aqui no cantinho para a gente estudar o plano cartesiano. Vamos virar aqui um pouquinho mais para vocês enxergarem melhor, ok? O que é, então, o plano cartesiano? O plano cartesiano é aquele composto pelo eixo x, chamado de eixo das abscissas, e um eixo y, né? Eixo das ordenadas. O plano cartesiano, então, ele é composto pela divisão de 4 quadrantes, tá? Nessa leitura anti-horária. Então, o primeiro quadrante aqui, leitura anti-horária, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? É bem importante vocês notarem as características dos pontos que pertencem a esse quadrante. Por exemplo, se a gente colocar um ponto no primeiro quadrante, vou chamar aqui um ponto P, tá? Lembrando que todo ponto ele recebe um nome em letra maiúscula. Então, tô chamando aqui um ponto P, tá? Esse ponto P, ele vai ter um valor para o eixo das abscissas, que é um valor para x, tá? Então, digamos aqui, por exemplo, 2, e ele vai ter um valor respectivo ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, por exemplo, aqui, 5. Quais são as coordenadas desse ponto? O ponto P tem valor para x, 2, e o valor para y, 5. Tá? Isso daqui, gente, que eu estou falando nesse primeiro momento, é um conteúdo que vocês já viram em anos anteriores, talvez vocês não lembrem, tá? Mas ele é bem tranquilo, achar coordenadas de pontos. Mas o que eu ia chamar a atenção de vocês, por exemplo, no primeiro quadrante, os pontos nesse espaço, eles têm coordenadas positivas, correto? Porque o x é positivo e o y também. Agora, vamos pegar um exemplo, por exemplo. Nossa, um exemplo, por exemplo, tá bom, né? Isso que dá pra fazer uma videoaula super rápida. Mas, enfim. Vamos pegar um ponto aqui, vou colocar ele bem aqui. Um ponto que eu vou chamar de ponto B, ok? Quais são as características das coordenadas desse ponto? Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos dizer que ele, em x, ele vai ter aqui uma coordenada, por exemplo, menos 4. E vamos ver o que vai acontecer aqui em y. Vamos dizer que ele é menos 5. Então, colocando o ponto B em coordenadas. Primeiro, a coordenada x, que é menos 4. Depois, a coordenada y, que é menos 5. Então, x, y. Os pontos que estão nesse terceiro quadrante, eles vão ser sempre com coordenadas
negativas, porque eu estou trabalhando com a parte negativa dos eixos, ok? Então, isso depois vocês podem dar uma analisada melhor. Lembrando aqui, quem é esse ponto central aqui, um dos pontos mais importantes do nosso plano cartesiano? Ele é chamado de origem ou ponto 00, tá? Tudo vai partir daqui. Então, lembrando, né? Para lá é positivo, para lá é positivo, para cá é negativo e para cá também é negativo. Eu vejo muito aluno, quando constrói um plano cartesiano, fazer assim, ó, coloca uma flechinha aqui, como já está indicado, coloca uma flechinha aqui e coloca flechinhas nos outros dois cantos aqui do plano cartesiano. Gente, isso é totalmente errado, tá? A flechinha, a função dela serve para indicar que lado a reta está crescendo, aumentando os valores, tá? Então, ela só acontece em um dos lados da reta, tudo bem? Positivo, positivo. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa importante aqui, mas qualquer coisa a gente volta, tá? Vou deixar uma atividade de pontos para vocês fazerem, que é extrair as coordenadas do ponto aqui sem problema nenhum. Essa primeira parte aqui, gente, é fundamental para a geometria analítica. Se você não sabe identificar pontos no plano cartesiano, você não vai para frente, tá bom? Então, vamos treinar isso daqui com mais carinho, com bastante atenção, para você não ter problema para frente. Muito bem. Aí, o professor no vídeo, ele foi para os primeiros problemas em geometria analítica. Então, o primeiro deles está aqui, que é a distância entre dois pontos. Tem fórmula para isso, tá? A fórmula tá aqui. Ele demonstrou toda a fórmula lá no vídeo, é um demonstrar um pouco mais complexo, eu não vou fazer isso de novo porque não tem tanta necessidade, tá? O que diz, então, a fórmula da distância entre dois pontos, ok? Então, nós temos a raiz quadrada gigantesca aqui. Aí eu tenho duas coisas acontecendo, x do ponto B menos o x do ponto A, mais o y do ponto B menos o y do ponto A. Tudo isso separadamente ao quadrado, tá ok? Vamos fazer um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente explicar. Então, eu coloquei aqui um desenho para vocês de um plano cartesiano com o eixo X na horizontal, eixo Y na vertical e coloquei aleatoriamente dois pontos, tudo bem? Então, primeiro, vamos pensar nas coordenadas desses pontos, tá? Eu já peguei aqui uma malha quadriculada, daí a gente vai contar os quadradinhos mesmo. Então, o ponto M, ele está em que posição para o eixo X? Vou vir aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4. E em que coordenada para o eixo Y? Então, eu vou trazer aqui, né, a minha linha imaginária e vou contar, então, um quadradinho a partir da origem. Por isso que eu digo que esse cara aqui é um dos mais importantes dentro do plano cartesiano. Coordenadas do ponto M, então, 4 para X, 1 para Y. Lembrando, gente, que sempre é nessa ordem. Primeiro a coordenada X, depois a coordenada Y. Não pode trocar isso, ok? Vamos lá para o outro ponto. O ponto L. Que coordenadas ele tem? Então, vamos puxar aqui uma linha imaginária até o X e vou contar. Bom, esse aqui é o 0. Então, aqui eu estou indo para trás agora. Menos 1. Menos 2, menos 3 e menos 4. Muito bem. E vou puxar uma linha imaginária também aqui para o Y. O Y continua pelo lado positivo. Então, 1, 2, 3. Então, quais são as coordenadas do ponto L? Menos 4 para X e 3 para Y. Tá? Qual é o quadrante que pertence ao ponto M? Primeiro quadrante. Qual é o quadrante que pertence ao ponto L? Segundo quadrante, tá? Pode ser que apareçam perguntinhas aí de quadrante para vocês, mas isso não tem problema nenhum em identificar. E aí agora eu vou aproveitar, eu vou fazer o que o professor tentou explicar para vocês lá no quadro. A distância entre eles, ok? Em geometria analítica, a gente não trabalha com medidas diretamente. A gente trabalha com cálculos via coordenadas, tá? Isso que talvez traga uma certa dificuldade
para o entendimento da geometria analítica. Então, vamos lá. A fórmula que ele estava colocando lá no quadro é a seguinte. Deixa eu virar aqui um pouquinho para ficar mais fácil. Distância é igual a raiz quadrada de x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A ao quadrado também. Ah, prof, mas você não está usando nem A nem B. Gente, nome não importa em lugar nenhum aqui, tá? Lá no meu anterior aqui, no meu plano cartesiano, eu chamei de L e M. Ok, tanto faz, isso você pode definir. Ah, eu quero chamar esse ponto aqui de A e quero chamar esse aqui de ponto B. Pode, prof? Lógico que pode. Você dá nome do jeito que você quer. Ah, e se eu trocar, chamar esse de A e esse de B? Pode? Pode. A resposta final vai dar na mesma, ok? Então, vamos voltar aqui para a fórmula. Eu preciso do valor do x do ponto B. Bom, se eu chamei que esse daqui é o meu ponto B, qual é a coordenada do x? Menos 4. Então, eu vou lá, vou montar aqui. Menos 4. Menos da fórmula. Quem vai ser a coordenada x do ponto que eu chamei de A? Opa, o A eu chamei esse. Quem é a coordenada x? 4. Então, 4 aqui. A ao quadrado, depois a gente faz a conta. Mais, agora vamos olhar para as outras coordenadas. Quem é a coordenada y do ponto B? Vou lá no meu ponto B. Bom, se esse era o x, então esse daqui é o y. 3. 3 menos. Quem é a coordenada y do ponto A? Vem para cá. Se aqui era o x, então aqui é o y, 1. Tudo isso elevado ao quadrado e eu não posso esquecer que depois, no final, a gente tem que extrair a raiz quadrada disso. Fazer continha agora, tá? Eu tenho menos 4, menos 4, tá? Não tem jogo de sinal porque não tem multiplicação ou divisão, tá? Então, a gente pensa na dívida. Menos 4, eu tô devendo R$4 para uma pessoa e tô devendo R$4 para outra pessoa, tá? Tô quase uma caloteira por aí. Então, se eu devo 4 e devo 4, estou devendo R$8 ao final. Tudo isso continua ao quadrado, tá? Esse outro pedacinho aqui. Então, agora eu tenho R$3 e tô devendo 1 ou gastei 1. O que que acontece? Fico com R$2. Também elevado ao quadrado, porque eu ainda não mexi nesse negócio, tá? Tem a raiz aqui ainda. Muito bem. Menos 8 elevado ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. 8 vezes 8, 64. Menos com menos vira mais. Então, ele vai ficar positivo, ok? Mais 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Tudo isso ainda dentro da minha raiz quadrada. Então, para fechar aqui, 64 mais 4... eu fico com 68 na raiz quadrada, tá? Esse valor aqui não é exato, eu não tenho a raiz quadrada exata de 68, né? A gente tem a raiz quadrada, por exemplo, de 64, que é exata, tá? Então, aqui, sem usar a calculadora, eu vou imaginar aqui que essa raiz vai dar 8, não sei, aproximadamente 8,1 de distância. Ok? Acostumem-se a trabalhar em geometria analítica com raízes não exatas, tá? Isso vai acontecer bastante. Muito bem. O que é esse resultado que eu acabei de chegar aqui? Que é a distância entre quem? Aqueles pontos que eu tinha lá inicialmente no meu plano cartesiano. Volta aqui. Ponto A, que era o meu ponto M, né, de coordenadas 4 e 1, até o meu ponto que eu tinha chamado de L, que depois eu chamei de B, que tinha coordenadas menos 4 e 3, tá? Então, cálculo de distância, gente, sem estresse, vai ter que olhar para essa fórmula bonita aqui, tá? Que é a mesma fórmula que tá aqui no formulário que eu vou mandar para vocês, ok? Em outra videoaula eu vou avançar para o ponto médio. O ponto médio é bem mais tranquilo, tá? Mas hoje eu vou deixar na mão de vocês apenas a questão da distância entre os dois pontos. Tudo bem? Melhorou um pouco a explicação? Aguardo o feedback de vocês. Beijo grande, meu povo, com muitas saudades e muito cuidado, hein? Fique em casa.